Yes. Mission. O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre memórias, histórias e os caminhos da Estrada de Ferro aqui no estado do Ceará. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer. O Antônio Salvador da Rocha, ele é o presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CREA do estado do Ceará. O outro convidado é o José Hamilton Pereira, ele é diretor cultural da EVC, engenheiro aposentado da Refesa, memorialista da Ferrovia e diretor do Museu do Trem. O outro convidado é o Aderbal Simões Nogueira, ele é administrador de empresas, produtor e diretor de vídeo, atua na área de vídeos institucionais e treinamentos educativos, à frente da Lazy Video Produções, é diretor do vídeo documentário O Último Apito. Nós vamos pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, e se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. No dizer de Raquel de Queiroz, o trem mesmo é com maquinista, foguista, condutor e os guardas freios correndo por cima dos carros, torcendo aquelas rodas de frear, enquanto os postes de teleco desfilam e o apito de repente grita, meio histérico, porque há reis na linha. E o barulho do trem provoca as mais diversas paixões. Antigas estações, maquinistas, Marias Fumaças, chegadas e partidas povoam a literatura, a música, o cinema e a memória de muita gente. Memórias e histórias nos caminhos de ferro do Ceará, a ferrovia e as pessoas que nela trabalham ou trabalharam e têm sido tema recorrente de inspiração de pesquisas acadêmicas, livros, longas e curtas vídeos, documentários produzidos no Ceará nos últimos anos. A partir do século XIX, a história socioeconômica do Ceará se confunde com a história da implantação da ferrovia e de tão vasto quanto os trilhos são os temas por ele relacionados, considerando o elemento humano como intercessor fundamental. Assim é a ferrovia, que possibilita leituras multifacetadas, além de fortalecer a história corporativa. Qual a importância dos trilhos com o desenvolvimento do Ceará para esse mesmo desenvolvimento? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar ali com o Antônio Salvador da Rocha. Primeiro, é um prazer estar aqui novamente. A ferrovia, o transporte ferroviário de bens e de pessoas é fundamental para o desenvolvimento de um estado ou de um país. Infelizmente, no nosso caso, aqui no Brasil e aqui no Ceará, isso deixou de acontecer há algum tempo, né? O que nós temos hoje é uma história de sucesso, mas já há algum tempo estagnado. E precisamos realmente de novos esforços. Nós temos aí agora o Metrofor, né, que vem nessa direção de modernizar o transporte ferroviário, de passageiros no caso, mas estamos longe do que acontece em outros países que se utilizam como meio de transporte da ferrovia. Ok. José Pereira.
Pois não. É um prazer voltar aqui a essa nobre casa. E falando sobre ferrovia, eu nasci na beira da linha, como se diz, né? Desde 4 anos, meu pai foi ferroviário, meu avô e assim, uma cadeia de sucessão. E a ferrovia, particularizando o Ceará, foi um vetor de progresso. Nasceram cidades à beira da ferrovia, e transporte passageiro, de cargas. E com o decorrer do tempo, a ferrovia começou a desencantar, como se diz. Não houve modernização e, infelizmente, os trens de longo percurso, que a gente chamava os trens de passageiro, começaram a ser desativados, que a empresa alegava prejuízo. E com isso aí esvaziou muito o sentido ferroviário no Ceará, né? E como o doutor Salvador falou, realmente nós precisamos ter outra visão da ferrovia, o modernismo. O Metrofor, está sendo um projeto bem desenvolvido, que em breve irá atuar em Fortaleza, na capital, e a Transnordestina está sendo construída agora, está sendo, entrando no Ceará, como se diz, que faz parte de um trecho Piauí, Pernambuco e Ceará, e o nosso trecho está começando a conviver com essa nova projeção de ferrovia. Ok, Aderbal. É um prazer também, Jonas, estar aqui mais uma vez, né? Como diz o nosso grande Cristiano Câmara, na América do Norte, na Europa, o trem é sinônimo de desenvolvimento, é sinônimo de novas tecnologias. Aqui no Brasil, infelizmente, é sinônimo de retrocesso e de atraso. Então, tudo que o trem poderia ter trazido de bom para o nosso Ceará, no início da abertura da via férrea, ele, na minha opinião, ele trouxe, digamos, 30%, 40% do que poderia ter trazido até hoje. Né? Infelizmente, até tudo que se compra, qualquer que seja a mercadoria, o transporte é feito via terrestre, por caminhões ou navio. Né? Quer dizer, se isso tivesse continuado, hoje em dia, acredito eu que 80% do que se transporta nas estradas estaria em cima dos trilhos, desafogando as estradas e contribuindo também para o número menor de mortes nas nossas estradas, tão deterioradas também, diga-se passagem. Salvador, como esse aqui é um canal universitário, então a gente tem uma certa preocupação também de contar um pouco dessa história. Então a gente poderia relembrar o que foi que houve, por que de repente, se não me engano foi Arthur Bernardes que disse que governar era construir estradas, né? De rodagem, por que essa decisão que foi tomada em relação aos outros países do mundo, que a gente lembra a história dos Estados Unidos, quando o trem chegava, né, nas ferrovias, o progresso chegava. E o que foi que houve na realidade aqui no Brasil? Que decisão foi essa que começou a abandonar a história do trem? É complicado saber exatamente a motivação, porque o exemplo dos outros países realmente foi investir na modernização da ferrovia. E aqui no Brasil, estranhamente, nós temos alguns fatos que demonstram que, mesmo na época áurea, já havia uma falta de planejamento. Né? Se a gente olhar que os nossos trens, os nossos trilhos, têm dimensões diferentes, você não consegue sair de um estado e chegar em outro estado, porque a bitola, a distância entre um trilho e o outro são diferentes, que é um absurdo, quer dizer, não houve no país. Foi um fator de desintegração que, naturalmente, na época, um pouco planejada também, porque se você olhar o contexto histórico, você vai verificar que havia interesse de que não houvesse integração entre o Nordeste, por exemplo, e o Sul do país. Né? Então, são vários fatores. Agora, o importante, né, sem analisar com mais profundidade cada um deles, o importante foi o resultado, que é um resultado negativo para o país. Nós pagamos um preço hoje muito caro de não termos investido no transporte ferroviário, né? Tanto transporte de passageiro como transporte de carga, como foi bem colocado aqui. Esperamos agora, estamos vendo aí os investimentos acontecerem, estamos muito atrasados do ponto de vista tecnológico e a expectativa é que esses investimentos que estão acontecendo nos trilhos e também nas máquinas, isso consiga reverter o atraso que nós enfrentamos no momento. Hamilton, você acha que agora os trens vão andar no mesmo trilho? A gente estava falando da bitola, né? Porque o daqui não conversava com o do Rio Grande do Norte nem com o Sul. Hoje nós vamos entrar numa bitola, porque o Brasil tem esse costume, né? Quando o sistema de televisão a cores começou no Brasil, o nosso ministro Quanto de Oliveira, só para fazer uma comparação,
ele resolveu a fazer um sistema a cores PAL-M. O PAL já era um sistema a cores alemão, ele botou mais um M, que era para ter só aqui no Brasil. Só aqui poderia você fabricar a televisão a cores exclusiva para cá. Hoje, e que as coisas começam a ficar diferentes, mas ainda o nosso sistema de televisão brasileiro ainda tem um T ou um I a mais, né, para ficar diferente. Você acha que agora nós aprendemos e os trilhos novos vão andar em tênis em uma mesma bitola? Veja bem, a ferrovia no Brasil, a bitola padrão, a bitola métrica que a gente chama, né, 1 metro. 90% das ferrovias brasileiras são métricas. As ferrovias novas, por exemplo, a Carajás já é 1,60 m, né? A ferrovia nova que está sendo construída agora da Transnordestina, o trecho do Piauí para Pernambuco, Suape, é 1,60 m. E para haver uma certa concordância das duas bitolas, aqui no trecho do Ceará são 3 trilhos, um com 1 metro e outro com 1,60 m. Essa padronização, ela é muito útil, né? Digamos assim, em termos de material de tração ou material de transporte, que é o vagão que eu chamo, né? O material de tração é a locomotiva. Então, no Ceará todo é 1 metro. Existe essa divergência técnica que também prejudica o transporte, que você, como o professor Salvador falou, às vezes você não tem condição de ir lá para outra ferrovia que existe essa bitola diferente. Mas eu entendo que com a modernização vai haver, não agora, no presente, mas no futuro, uma padronização de bitolas, certo? Que é interessante até para o fabricante de equipamentos ferroviários. Sim, né? Não seria uma perda de tempo e não fazer isso já com esses novos equipamentos e que fizesse com que os outros trilhos pudessem caminhar? Não, o problema é assim, que já existe hoje, rodando, como se diz, operando, os vagões e as locomotivas e os carros de passageiro com a bitola métrica. Para você fazer essa, digamos assim, concessão, intervenção, é muito dificultosa. Então é preferível para o futuro os carros, as locomotivas, o vagão que eu chamo de carga. Elas deverão ser fabricadas já com a bitola, digamos assim, que será definida pelo governo brasileiro, de 1,60 m a 1 metro. Mas eu acredito ser 1,60 m porque está sendo a ferrovia nova, tudo com esse padrão, né? Isso significa dizer que nós vamos ter novamente trens de passageiro, por exemplo, ligando o litoral ao sertão, a gente vai poder ir para Juazeiro, para Crato, né, de trem? Veja bem, o que existe hoje em termos de trem de passageiro não é prioridade do governo e das próprias concessionárias, né? Porque, voltando aqui um passado, em 1994, quando a Refesa foi privatizada, em 98 ela foi dividida em vários setores, várias malhas que a gente chamava, malha Nordeste, malha Sul, etc. Então, essas concessões, que a herança da Refesa, ela não tem assim ainda esse detalhe de trem de passageiro, não dá prioridade ao trem de passageiro, porque o transporte que dá lucro é o carga, é o transporte de carga. O trem é um tipo de transporte a longa distância, acima de 400 km, 500 km, ele tem grandes vantagens, porque você coloca 2 locomotivas, puxa 40 vagões, né, imaginando quantos caminhões substitui. Então, a carga é a prioridade. Veja bem, hoje no Brasil, só tem 2 ferrovias com trem de longo percurso de passageiro. É a Vitória Minas e a dos Carajás, certo? Essas 2 têm transporte passageiro. As outras ferrovias não têm interesse de transporte passageiro, pelo menos por enquanto. Pode ser que essa nova ferrovia transnordestina, que é uma ferrovia nova, moderna, bem projetada, ela possa incluir o trem de passageiro para o futuro. Eu queria ouvir o Aderbal aqui. Aderbal, como você tem feito muito trabalho em relação, filmando a história das ferrovias, qual é o sentimento que você sente no povo? O povo ainda gosta de trem ou o povo mesmo acha que o trem já é coisa do passado e que nós devemos agora fazer carros que voam? Como a megalomania que estão querendo fazer Rio-São Paulo, né? Isso. Quer dizer, o que se pretende gastar ali daria para fazer quantos percursos tipo Fortaleza-Juazeiro? Que ia atender a quantos milhões de pessoas?
né? Então, na minha opinião, o trem era um transporte de passageiro, um transporte social, para aquele povo carente que não pode ter o seu automóvel ou viajar em outro meio de transporte. Então, o trem era para atender a essas pessoas. E o que eu notei durante esse tempo que a gente fez esse trabalho todo é 2 sentimentos. Um de tristeza profunda, por o trem não existir mais, e o outro de uma revolta absoluta com os nossos governantes, diga de passagem. Quer dizer, o Lula, que foi um presidente que veio do povo, esqueceu do povo na hora de priorizar o transporte. Porque o que a gente escuta no Ceará todo, né, a gente andou, Jonas, 100% das pessoas que a gente entrevistou sentem a falta do trem e esperam um sonho meio que distante, se não impossível, se bem que o doutor Hamilton aqui disse que isso pode voltar, né, que o trem de passageiro realmente volte, porque é uma parte social que o governo precisa fazer para o povo que tanto precisa. Ok, eu vou pedir aqui um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está conversando sobre as memórias, histórias e os caminhos da Estrada de Ferro do Ceará. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva está de volta. Eu queria colocar aqui o Antônio Salvador da Rocha na conversa, que eu sei que ele vai discordar do nosso amigo Aderbal aqui, mas eu queria perguntar dele o seguinte: Salvador, esse trem de superfície lembra alguma coisa do nosso trem, ou o trem de superfície já é um meio de transporte limpo, seguro e que não tem nada a ver com o trem? Como eu falei, nós estamos muito atrasados. Eu concordo com a Aderbal que nós precisamos ter investimento, subsidiar o trem para as pessoas carentes, isso é verdade. Mas você colocou que hoje as pessoas voam de carro, né? E antigamente andavam de trem. Não é verdade, hoje você fica engarrafado no carro, né? E se você pega as autopistas da Europa, você anda a 130, 140, 150 quilômetros de velocidade, lá. Mas de trem, qualquer trem na Europa, anda a 200 km, 300. Então, andar de trem é mais veloz do que andar de carro em qualquer situação. Aqui no nosso estado, né, no nosso país, aqui no nosso estado, na nossa cidade, andar de carro hoje é impraticável. E a tendência é piorar cada vez mais, porque as pessoas estão comprando mais carros e os investimentos na mobilidade, na infraestrutura urbana não acontecem, e mesmo que acontecessem, o crescimento dos carros é muito maior. Então, a única alternativa para nós aqui, realmente, é investir em transporte em massa. E um dos tipos de transporte em massa é o trem, né? O trem agora sobre trilhos, o veículo leve sobre trilhos, por exemplo, é uma alternativa que está sendo estudada aqui para a nossa cidade. O metrô, hoje, em todas as cidades grandes, né, é uma alternativa também viável para o transporte de passageiros. E o que nós esperamos é que essas soluções, esses investimentos, venham minimizar os nossos problemas, porque do jeito que está, realmente não pode ficar. Porque está impraticável o deslocamento, não só aqui, como nas outras cidades de forma geral. Em relação ao trem ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, o que nós temos que ver realmente é a relação custo-benefício. Se nesse momento é o que o país precisa, né? Quantidade de passageiros que vão ser deslocados e a que custo isso vai acontecer. Temos outros investimentos, me parece também, prioritários que devem ser analisados. Mas, do ponto de vista técnico, hoje, para se voar, e na Europa acontece muito isso, você viaja muito mais de trem do que de avião, você chega mais rápido de trem do que de avião, porque os aeroportos normalmente têm que ficar fora da cidade, e o trem você sai de uma estação e chega do centro de uma cidade, chega no centro da outra rapidinho. E o Salvador, quando eu falei de automóvel que voa, realmente eu queria que os automóveis voassem. Certo? Depois que eu vi, né, a decolagem vertical do avião, eu comecei a imaginar que era possível voar.
Porque se não fizer isso, certo, os carros, eles vão congelar. Eu estou prevendo, certo, com quase toda certeza, de que durante a Copa do Mundo nós vamos congelar a cidade. Quando eu digo congelar, não é de frio, não. Se nós não vamos caminhar nesta cidade, e porque a cidade vai ser congelada. Eu não consigo ver essa história de mobilidade urbana, que a gente consiga resolver esse problema de Fortaleza. O problema de Fortaleza é um problema tão sério e que em lugar nenhum que você saia de casa, 8 horas da manhã, você chega às 8h30 da manhã se você marcar um compromisso, se você andar mais de 10 quilômetros. E você acha, com toda sinceridade, que nós vamos conseguir resolver esse problema de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014? Se acontecer os investimentos que estão previstos da forma que estão sendo colocados, eu tenho certeza que sim. O problema é que no nosso estado, no nosso país, nem tudo que se fala se faz, né? Então, a dúvida é se realmente os investimentos, estamos falando aqui em investimento em torno de 10 bilhões de reais, são investimentos significativos que podem mudar realmente a estrutura da cidade. Agora, nós estamos atrasados, estamos demorando a fazer esses investimentos, né? Embora algumas obras como o Castelão, né, o PV agora recentemente reinaugurado, são obras importantes, mas os investimentos em infraestrutura que são mais demorados e que mexem com a população, né, esses realmente são complicados, porque você vai ter que deslocar pessoas, né? Normalmente é uma regra também do nosso país, na hora de desapropriar não se paga o valor justo, né? Normalmente essas pessoas também ocupam os espaços de forma irregular, então são uma série de fatores que dificultam realmente os investimentos. Mas se não fizermos isso, você tem razão. A cidade realmente vai travar e nós não vamos conseguir nos deslocar, porque já está acontecendo hoje. Em alguns bairros você não consegue mais trafegar. E como são poucos dias, né, eu digo dias mesmo, né, para 2014, do ponto de vista quando a gente sabe que o investimento público tem uma série de coisas legais que precisa fazer licitação, precisa, né, e fazer indenizações. Eu cito, por exemplo, a Linha Maestro Lisboa, que teria que ter sido terminada, eu acho que há um ano atrás, ela está no meio do caminho e com uma infinidade de problemas ainda naquele entorno ali, exatamente por causa disso. Então, isso deve acontecer em todos os outros locais da cidade, e porque eu sempre trabalho com o tempo. Para mim, essas coisas já deveriam estar acontecendo em lugares diferentes, simultaneamente, para poder dar certo. Dinheiro no mundo nenhum vai conseguir o cara resolver esse tipo de problema. Jonas, você tem razão e tem um problema sério aí. Nós não temos recurso humano no setor público para planejar, né? Se pegarmos aqui o exemplo da prefeitura aqui de Fortaleza, o setor que planejava a infraestrutura urbana foi desativado há mais de quase 20 anos, né? 15, 20 anos. Agora está sendo recolocado. O governo do estado está criando agora um departamento específico para arquitetura e engenharia, que é uma boa alternativa, mas já vem agora, só agora, né? E estamos perdendo os profissionais para os estados vizinhos. Então, nós temos realmente um problema sério aí a resolver, porque se continuar como está, nós não temos profissionais habilitados para planejar. E o que vai acontecer é mais ou menos o que está colocado lá em São Paulo. Quem define como é que vai ser a obra, qual é o projeto, é quem vai fazer, o que é um absurdo. Porque aí ele diz como quer fazer, com que material quer fazer, a que custo quer fazer. É o que nós estamos vendo hoje aqui no nosso país. Nós não estamos planejando, planejando, o setor público não está fazendo o seu papel e as próprias empresas, as próprias construtoras é que decidem como vão fazer e quanto querem receber. Então, é realmente um problema preocupante. Eu queria colocar aqui o nosso amigo José Hamilton para perguntar-lhe o que é que você acha. Você acha que nós vamos ter uma solução para esse problema de mobilidade urbana e que se nós não tivéssemos abandonado o trem, nós viveríamos em outro paraíso? Veja bem, que o professor Salvador falou, existe realmente soluções, né? Investimento, lógico, tendo dinheiro é o principal fator. O projeto, né? A concepção do projeto. Hoje nós temos um tipo de transporte chamado VLT, o veículo leve sobre trilho, que ele anda até no canteiro da avenida, da rua, né? E é um tipo de transporte muito fácil. É como se fosse um bonde de antigamente? É um bonde de antigamente. Você poderia colocar, por exemplo, no canteiro central de uma avenida, ele é elevado, logicamente, esse tipo de transporte. Como está sendo projetado agora, uma série de
de preocupações, como o Salvador falou, é um trecho Parangaba-Mucuripe. É um trecho de grande densidade urbana, populacional, e a dificuldade está na indenização. Quando chegar um denominador comum, a população que está dentro da área e o governo, aí embala a coisa, porque realmente esse transporte VLT, ele é um transporte rápido, é fácil de ser montado, e nós temos um grande handicap no Ceará, que é a fábrica. Nós temos uma fábrica lá em Barbalha, a Bom Sinal, e fabrica esse tipo de equipamento. Inclusive já existe uma célula lá no Crato, Juazeiro Crato, funcionando, né, em caráter já experimental, muito bonito, degrau. Né? Muito né? bonito, elegante, Isso, né? Muito pronto. legal. E assim. Sobral agora, o governo do estado também está investindo nesse tipo de transporte, lá no Sobral, né? Então, como nós falamos anteriormente, eu acredito que o VLT seja uma das soluções, né, de transporte de massa em Fortaleza. Porque Fortaleza não tem mais rua para largar. As coisas seriam uma engenharia mais lá na frente, de elevado, uma coisa desse tipo, que é um processo caro também, né, um procedimento caro. Mas o VLT, junto com o metrô, ele pode muito bem, como se diz na gíria, desafogar esse entrave de trânsito, né? E aí, o que você acha disso, Derbal? Eu acho que faltou planejamento desde o início. Né? O início era quando? O início, quando Fortaleza começou a se desenvolver, eu acredito que ninguém nunca pensou que fosse chegar do tamanho que está. E de uma maneira ou de outra, eu acho que a Grande Fortaleza, ela está presa entre o Cocó, o rio Cocó, e a Barra do Ceará. Só cresce para cima, basicamente. O doutor Salvador deve entender disso bem mais do que o que eu estou falando aqui. Mas o que a gente vê todos os dias, eu que moro num bairro densamente povoado, é que Fortaleza só cresce para cima. Ou seja, a gente não cresce nem para um lado e nem para o outro, é só para cima. Então, no bairro que eu moro, todo dia eu vejo dezenas de prédios sendo construídos. Melhor você ir para aquela região de Capuí, que é lá que tem pronto, crescer. Exatamente. E onde é que esses veículos vão circular? Não tem aonde. Eu moro aqui na Tiburcio Cavalcante, é basicamente edifício da praia até ali as imediações da Embratel, que é onde eu moro. É melhor andar a pé, né? Com toda certeza, é o que eu digo. Se nós tivéssemos pelo menos um clima mais ameno, onde a gente pudesse se locomover de bicicleta, como na Europa muita gente se locomove de bicicleta, seria uma solução, mas o nosso clima não permite isso. Então a gente está preso entre esses dois rios, o rio da Barra do Ceará, o rio ali do Cacipesca, né? A gente só cresce para cima e a tendência é cada vez mais piorar diariamente. A quantidade de carros que entram em Fortaleza por mês é uma coisa absurda. E eu não entendo trem leve, esse trem que tem lá em... É VLT, é? É VLT. VLT. O que é que você acha disso aí? Não seria uma solução? Eu acredito que seria uma solução, como o doutor Hamilton disse, não total, mas queria resolver muita coisa. Um veículo desse, cruzando a Santos Dumont, Antônio Salles, essas grandes avenidas, seria de uma ajuda fantástica. Porque a quantidade de ônibus que circulam em Fortaleza também é uma coisa absurda. Desde que também os carros não andassem... Não, exatamente. A gente tem engarrafamento de carro, de moto, e de ônibus, coisa que há 10 anos atrás isso não existia. Hoje em dia tem determinadas avenidas que a gente pega aqui, que você pega de 30, 40 ônibus seguidos praticamente um atrás do outro. Quer dizer, como é que circula? 5 ônibus enchem um quarteirão. É inviável você descer em Antônio Salles 2, 3 horas da tarde. Muito sinal também. Exatamente, com certeza. inviável. Eu vou pedir aqui mais um intervalo, em seguida voltamos para falar sobre memórias, histórias nos caminhos da Estrada de Ferro do Ceará. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando aqui sobre
Memórias e Histórias nos Caminhos da Estrada de Ferro do Ceará. Queria colocar aqui o nosso amigo Antônio Salvador da Rocha, que é presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Que queria saber o que o CREA tem a ver com essa história, né, de história de trem. Você está fazendo lá uma espécie de um projeto cultural, um espaço cultural, né, para mostrar essa história do trem, é? Como é que é isso? Perfeitamente, porque os engenheiros, arquitetos, agrônomos são criativos por natureza. E muitos deles desenvolvem a capacidade artística com muita força. E nós não tínhamos um espaço em que eles pudessem apresentar seus trabalhos. Então nós compramos um prédio ali no centro da cidade e o objetivo realmente era sinalizar para o setor público, sinalizar para a cidade que o centro de qualquer cidade é importante e o nosso está totalmente abandonado, né, há muito tempo, né, que faço questão de enfatizar que não é questão aqui momentânea. Isso há muito tempo vem acontecendo. E aí compramos um edifício e instalamos lá a nova sede do CREA. E como nós temos espaço suficiente, criamos lá, onde era o São Pedro Ruf, que foi um espaço nobre aqui da cidade durante muito tempo, criamos lá um centro cultural, onde nós apresentamos, né, exposições de pintura, de fotografias, lançamentos de livros, né, e agora temos o prazer de apresentar essa exposição sobre a ferrovia. E você vai ter eleição esse ano lá no CREA? Você já as pessoas já estão postos, os candidatos? Nós temos, para minha alegria, né, temos 4 candidatos, mostra aí o interesse dos profissionais pelo futuro do nosso conselho. Claro que aí eu conclamo aqui os profissionais a analisar o perfil de cada um, porque na época eleitoral todo mundo muda o comportamento, então temos que analisar quem realmente está competente para dar continuidade ao trabalho que nós fizemos, tenho clareza das limitações, das dificuldades que enfrentamos, mas avançamos muito também e agora temos que dar continuidade e vamos ter eleição agora no dia 9 de novembro. Vocês têm quantos associados lá? Nós temos 23 mil profissionais registrados no Conselho. Mas poucos votam, né? Porque o engenheiro está em todo canto do mundo também, né? Desses 23 mil, 13 mil estão aptos a votarem. E 13 mil são aqueles que pagam. Esse é um problema do Conselho, porque os profissionais não cumprem a sua obrigação. A única fonte de receita do Conselho são as anuidades e as taxas, e aí quando eles não pagam essas anuidades, o Conselho fica com dificuldade de investir mais e fazer mais pela categoria e principalmente fazer mais pela sociedade. Tá certo. Eu queria colocar aqui o nosso amigo José Hamilton, eu queria que você falasse da importância desse espaço lá dentro do CREA, né, para mostrar e entender essa criatividade dos engenheiros em relação às histórias e memórias da Ferrovia do Ceará. A coordenadora do Espaço Cultural do Centro, a nossa amiga Silvana Figueiredo, nós tivemos contato com ela assim, casualmente. Ela estava lá em casa, nós começamos a passar umas coisas de trem, ela disse, por que nós não fazemos uma exposição lá no CREA? Essa exposição nós já temos experiência, nós já fizemos lá no Oboé, fizemos na própria Gare Central, na UES, né? E despertou também essa motivação para a gente fazer no CREA, que já é um espaço próprio para esse tipo de evento. Também... O que tem lá? É só fotografias ou tem um trem lá? Nós vamos fazer assim, normalmente a exposição... Que é muito grande lá, né? Ela vai ter fotografias, né, desde a época mais primária do trem, século XIX, até hoje o Metrofó e também a Transnordestina. Algumas fotos para alguns colegas engenheiros, o público em geral, conhecer essa história. E também nós vamos levar objetos que foram utilizados na ferrovia, por exemplo, um relógio antigo, o aparelho telegráfico que usava o código Morse, um telefone, um sino, um teodolito, que era na época o teodolito era o instrumento de topografia, de construção da ferrovia, né? Existia de pico, né? Hoje em dia tem o GPS que resolve tudo, né? Então, é uma série de equipamentos, digamos assim, que vai despertar. Muitos colegas não conhecem, eu posso dizer assim que não conhecem algumas coisas que nós vamos
levar para demonstrar E mas lá também é aberto ao público, né? Não são lógico, só engenheiros que podem... Não é só engenheiro, não. O convite é aberto ao público, mas os estudantes, as pessoas que querem conhecer alguma coisa da ferrovia. Então é interessante, do modo geral, porque nós vamos despertar. Hoje nós estamos novamente acordando, o vulcão da ferrovia está começando a acender a chama, né? Porque tem o Metrofã em construção, tem a Transnordestina, o VLT, né, que está na voga aí no projeto. Isso aí vai despertar também o elemento emocional, né, do amor à ferrovia, aqueles que viram a ferrovia, andar, o bonde, etc. Tudo está lá dentro do clima da exposição, né? Então, esse convite é geral. O clima é dentro do CREA, mas o CREA não tem assim, digamos assim, não vai dominar alguma coisa que seja de utilidade pública, né? Eu queria colocar aqui o Aderbal Simões Nogueira na conversa, porque eu sei que você tem uma certa paixão por essa história de estrada de ferro, e eu queria que você falasse sobre o seu documentário O Último Apito. Esse nome, O Último Apito, significa dizer que nunca mais nós vamos ter trem e os trens não vão mais apitar e vão buzinar agora. E enquanto você está falando, eu queria mostrar algumas cenas aí desse documentário e quando é que você vai lançar esse documentário. Bem, Jonas, o detalhe é que o título O Último Apito tem uma interrogação depois desse. Tem? Aqui não tem no meu. Apito, tá? O Último Apito? Então a gente espera que essa história não morra por aqui, realmente, né? Agora, antes de falar um pouquinho do vídeo, eu queria fazer 2 agradecimentos. Um é o Senai, na pessoa do seu diretor regional, Dr. Francisco das Chagas Magalhães, que foi quem viabilizou a gente conseguir terminar esse trabalho. E a outra a pessoa do Dr. Salvador aqui, que é quem está também disponibilizando lá o espaço para que as pessoas venham a conhecer essa história na parte de fotografias e de material e também conhecer um pouco do vídeo que foi feito, né? E que essa história, eu espero honestamente que ela não acabe nunca, porque o trem é uma coisa de futuro. O que é o vídeo? Dá para você resumir assim, o que seria? Bom, o vídeo teve um sucesso tão grande, tão inesperado, que a Conta gente a história de quê? Já vai fazer uma segunda parte. Esse primeiro trabalho a gente trata da parte da saudade. A gente conta quem trouxe o trem aqui para o estado, o porquê, as dificuldades que foi enfrentado para fazer isso. Bom, na verdade foi um grupo de empresários, de políticos da época que a ideia principal é transportar as mercadorias do interior para a capital. Então começou basicamente por conta disso. Antigamente as coisas que vinham das serras principalmente, vinham em lombo de burro. Aí tem a história do trilho lá de Iguatu e depois aqui de Baturité. Exatamente. Então o trem, ele foi a visão principal para a viabilização do projeto, foi trazer essas mercadorias para cá em menos tempo, não fazer a mercadoria se estragar durante o percurso, né? O trem, ele veio para solucionar esse problema. Então, quer dizer, uma coisa bem primária, mas que precisava ter uma solução mais adequada. E nesse primeiro trabalho a gente conta a saudade das pessoas que conviveram desde a época da Maria Fumaça até os anos 80, quando o trem de passageiro deixou de circular. Então você vai ver nesse trabalho depoimentos de ex-maquinistas, de folguistas, de usuários do trem, né? As pessoas dizendo como era trabalhar, digamos, numa fornalha de um trem, que realmente não era uma coisa, não era brincadeira. Né? Os maquinistas que, quando viajavam, quando chegavam nas pequenas cidades, eram muito bem recebidos, né? Eles eram quase que uma pessoa que chegava, que chamava a atenção pela maneira de se vestir e de estar no comando daquela grande máquina. Né? Tinha gente que quando viu o trem a primeira vez levou um susto terrível. Afinal de contas, uma máquina de ferro soltando fumaça, né? Um barulho enorme. Era mais ou menos, guardando as devidas proporções, né? E a ficção, alguém hoje chegar e ver uma nave, um disco voador, digamos assim, né? Aquela máquina de ferro, quando chegou no sertão a primeira vez, teve gente que correu léguas com medo do trem. Né? Porque realmente devia ser uma visão altamente assustadora para quem nunca tinha visto aquele tipo de equipamento. Então esse primeiro trabalho conta essa história desde os primórdios e trata da saudade daquelas pessoas que uma coisa eu posso garantir. Quem tiver a oportunidade de assistir ao trabalho, com certeza vai encher os olhos d'água em muitas partes. Porque realmente a dor e a saudade que ficou para essas pessoas é uma coisa que
participei de todas as gravações, a gente editou o trabalho, já vi N vezes que eu não me canso de assistir, eu me emociono todas as vezes que eu assisto, principalmente por conta de meu avô, que foi maquinista nos anos 20, 30, né, até o começo dos anos 40, então eu conheço bem a história e tive também a assessoria aqui do Dr. Hamilton e do Assis Lima, que é outro companheiro nosso também, que nos deram toda essa história para nós podermos retratar isso em um documentário. Pois é, eu queria voltar aqui para o Dr. Hamilton para que ele falasse um pouco desse livro, Os 10 Caminhos de Ferro no Brasil. Aí eu queria que você falasse um pouco desse seu livro aqui, queria mostrar aqui o livro dele, e que 10 caminhos foram esses. Aqui o senhor explica aqui, narrando no livro, que 10 caminhos foram esses? Esse livro foi feito a 4 mãos, como se chama, né, com o jornalista Túlio Muniz. O descaminho quer dizer abandono, é uma maneira de dizer, né? Que realmente as ferrovias no Brasil, não só no Ceará, mas no Brasil, elas tiveram o mesmo sentimento de abandono. Se você viajar lá por Minas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, você observa as estações, aquelas estações bonitas, trechos ferroviários abandonados, os trens abandonados. Então, esse é o sentido do livro, fundamental. E nós também colocamos dentro do livro a parte social, como era a família ferroviária. Era uma família alegre, trabalhadora. A gente sabe que trabalhar na ferrovia, para você ir na construção, é um trabalho muito difícil, né? Você trabalhava na chuva, no sol, aqui no Ceará principalmente, você tinha aquelas épocas das secas, das grandes secas, que nós chamamos flagelado, um nome mais difícil de dizer, mas os retirantes, que a gente chamava, eles ajudaram a trabalhar na construção da ferrovia. E esse trabalho todo foi feito com sangue, suor, até morte, né? Doenças, naquela época tinha tuberculose, a malária, assim por diante. E hoje nós vemos as ferrovias ser abandonadas, né? E houve esse trabalho todo para construir. Você imagina naquela época não tinha tecnologia. Tem hoje as máquinas, fazer um viaduto, fazer um túnel, etc. A engenharia hoje está mais fácil de resolver. Naquela época era artesanal, era do braçal o serviço, né? Um serviço muito difícil. E de repente, de uma hora para outra, o cara apaga aquele serviço, né? Apaga aquela memória. Então nós estamos tentando resgatar no livro para não apagar essa vivência, essa memória ferroviária, quer dizer, dá ainda àqueles ilustres ferroviários que trabalharam, que lutaram, uma medalha, vamos se dizer, né? Uma medalha de ouro pela determinação, o esforço em manter a ferrovia. Agora mesmo nós estamos concluindo a edição da edição de Juazeiro e eu precisei de uma Maria Fumaça. A gente foi aqui em Baturité, né? Lá na estação, mas lá só tem um carro, né? Um protótipo de um carro. Aí eu tive que fazer a gravação lá em São João del Rei, onde tem uma Maria Fumaça que vai até Tiradentes todo dia ali, que é atração turística. A gente não poderia ter resgatado isso aqui no Ceará e ter uma Maria Fumaça lindíssima, né, com uma atração turística aqui no estado do Ceará. Nós perdemos essa chance, eu tive que gravar lá em São João del Rei. Você falou num assunto interessante. Existe um projeto do Metrofor, através do seu presidente, Rômulo Fortes, que é ferroviário, o pai dele, o Litelto, né, que é amigo nosso. Então, o Rômulo, ele foi, desde nascença, de criança, quero dizer, ele foi ferroviário, que o pai dele foi engenheiro da ferrovia. E ele hoje é o presidente do Metrofor. Ele apresentou um projeto ao governo do estado, que nós temos uma locomotiva ainda guardada, uma Maria Fumaça, para fazer um trem turístico aqui dentro da própria zona metropolitana, certo? Com 2 carros, né, antigos, vai ser recuperado. Nós estamos só aguardando o sinal verde para que isso aí funcione. Mas é uma coisa muito interessante, uma ideia do Rômulo foi muito interessante. Porque vamos fazer isso, rapaz? Isso aí, nós temos um passeio, vai ser um trecho que vai ter alguns pontos turísticos, vai recuperar algumas estações, e o trem são 7 e poucos quilômetros, mas como a velocidade do trem é 12 quilômetros por hora, a velocidade, nós vamos gastar 40 minutos para percorrer esse trecho. Fantástico. E dá para ter uma ideia de como era o trem, a Maria Fumaça funcionando,
aquele barulho, né? Com certeza. Aquela alegria do pessoal, das crianças que nunca viajou de trem, né? Pronto. Então essa ideia do Rômulo é muito interessante. E o governo do estado, nós tivemos pessoalmente com o governador, que também gosta muito de ferrovia, por sinal, ele abarcou essa ideia. Nós estamos só aguardando a prioridade do Metrofol para haver esse trem Tiradentes no Ceará. Né? Ok, A ok. gente só espera que a ideia tome tempo e dure para não fazer como a liturina para Baturité, né? Que dê a liturina. Com certeza. Eu vou pedir aqui o último intervalo, em seguida voltamos para as considerações finais aqui no programa Universidade Viva, que hoje está falando de memórias e histórias nos caminhos da Estrada de Ferro do Ceará. O programa Universidade Viva está de volta. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Cada um dos senhores tem 1 minuto de 60 segundos, né? E para suas considerações finais, vou começar ali com o doutor Antônio Salvador da Rocha, que é o presidente do CREA. Eu vou destacar aqui a competência dos profissionais da engenharia e os técnicos que trabalharam na antiga Refesa. Naquela época não havia tecnologia disponível, a comunicação, as máquinas eram importadas e não havia peças de reposição. E o pessoal conseguia fazer isso aqui. O estado do Ceará foi um destaque durante muito tempo. As antigas oficinas do Urubu era uma referência aqui no país, porque ali tinha profissionais que conseguiam colocar as máquinas em funcionamento, manter as máquinas em funcionamento, só com a competência local, né? Então, eu queria destacar isso, porque a tecnologia é importante, mas é fundamental a participação do homem. E o homem cearense, os engenheiros, técnicos e os funcionários da ferrovia que garantiram o funcionamento durante muito tempo daquela companhia. E agora, né, com os novos investimentos que estão acontecendo, novamente será o homem responsável pelo planejamento, pelo projeto e pela manutenção, agora em outro nível, né? As máquinas hoje mal tocam, algumas delas nem tocam no trilho, né? É tudo automatizado, né? Então outro nível tecnológico, mas nós estamos novamente aptos a manter esse meio de transporte em funcionamento. Então eu queria aqui parabenizar o trabalho dos pioneiros e, ao mesmo tempo, parabenizar o trabalho dos profissionais que atualmente estão dando a sua contribuição para que tenhamos um transporte mais rápido e mais barato aqui no nosso estado. Ok. José Milton Pereira. Eu ratifico as palavras do colega Salvador e também agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Estaremos sempre às ordens para outros momentos, né, outras histórias, outras sagas, né, do ferroviarismo, né, no Ceará, né? Obrigado. Perfeitamente. Derbal. Bem, eu reitero o convite para todos que puderem comparecer à exposição lá na sede do CREA, aqui bem próximo ali do passeio público, que é aberta a todas as pessoas, estudantes, pessoas que conheceram, que viajaram no trem, que se façam presente, que com certeza vão relembrar muita coisa interessante da época áurea do trem. Ok, agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também tem um portal na internet, que é no youtube.com/FGFIES, onde você encontra esse e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.